chegando e podermos, como família de Deus. E nós estamos, como família de Deus, crescermos no conhecimento da palavra. A Vera sempre tem uma boa palavra para nós, né, de esperança. E nós vamos hoje agradecer juntos aqui por mais um ano que Deus concedeu à irmã Vera. Família da Vera, sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio. Nós nos alegramos com vocês também. E que o Senhor os abençoe. E esse culto de gratidão são pelos 60 anos. Olha, Deus tem realmente derramado bênção, Vera. 60 anos, casada com José Fernando, mãe de Ivana, Catarine e Iris Fernanda. Avó de Emanuela, Heloísa, Luiz Henrique, Isabela e Tel. Deus realmente concedeu bênçãos, filhos e os filhos dos filhos. Nos alegramos com você, Vera. E nós vamos ter aqui juntos, vamos ter o prelúdio. Ou não haverá? Vamos fazer a leitura, então, do Salmo 90. De 1 a 6. Está no programa? Eu não olhei atrás. Desculpa. Sim. Vamos ler juntos? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu levas como a corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que assim seja, né? Em cada um de nós que tememos ao Senhor. Eu vou pedir que o pastor ore pela vida da Vera, por esse grande presente desses 60 anos. Ore pela sua família também. Porque só temos a agradecer hoje, né? Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos dobrar diante da Tua santidade, diante da Tua soberania, com gratidão em nossos corações, por mais um ano que tens concedido à Tua serva. Ó Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado na vida dela e através da vida dela. E que, ó Deus, todo este culto que celebramos ao Senhor possa ser realmente um momento em que estejamos expressando a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, na vida da sua família. Que o Senhor continue, ó Deus, nessa caminhada, abençoando, enriquecendo o seu coração com Tua graça, misericórdia, sabedoria, para continuar trilhando nos Teus caminhos santos. Ó Deus, fortalece, renove cada dia, ó Deus, desse ano novo que o Senhor está acrescentando à sua vida, que seja um renovar cada dia da Tua ação poderosa, que a Tua mão realmente esteja conduzindo, dirigindo, orientando a vida da Tua serva no ensinar, no viver, como testemunha viva da Tua graça aos seus familiares e como uma testemunha viva também dentro da Tua igreja. Aceita, portanto, a nossa gratidão, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E neste momento nós vamos louvar ao nosso Deus com 2 cânticos. Te agradeço e grande é o Senhor.
Vamos nos colocar de pé? Ficar em pé um pouquinho. Esquentar. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens, Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Te agradeço, meu te Senhor. agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Podem sentar. Como? Como assim? Bem, hoje, como falamos desde o início do culto, estamos tendo um culto especial. E esse culto é uma celebração a Deus, ao Senhor. E nesse serviço de adoração, estamos aí agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Ele está concedendo. Está concedendo aí a irmã Vera, né? Eu gostaria então de convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no Salmo de número 100. Essa semana tem sido assim uma semana diferente, né? Porque domingo eu estava num culto de gratidão a Deus por uma ex-ovelha de 18 anos, né? E que completou os 80 anos de idade. E a igreja também estava cheia, o culto foi um culto bem alegre, bem festivo, né? E hoje estamos aqui, né, compartilhando dessa alegria com a irmã Vera e a sua família. O Salmo de número 100 diz assim, na minha tradução: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, gratos por podermos estar aqui, fazendo parte desse tempo ímpar na vida e na história da irmã Vera. Mas queremos, ó Deus, nesse momento pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja falando ao coração de cada um de nós, através das palavras desse texto tão abençoador na vida de tantas pessoas através dos séculos. Que o Teu Espírito esteja abençoando, alimentando, nos desafiando, mas ao mesmo tempo nos enchendo de gratidão e esperança por tudo aquilo que o Senhor sempre tem realizado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então é realmente um motivo de grande alegria quando podemos fazer dessa comemoração de um aniversário, de uma passagem tão especial, um culto de gratidão a Deus. A nossa vida realmente deve ser um culto de gratidão a Deus, mas nem sempre temos oportunidade de fazermos esse culto juntos, como estamos fazendo aqui. E esse é o nosso projeto hoje, estarmos parabenizando junto com a família e igreja essa data tão significativa na vida da irmã Vera, e fazendo isso com todo o coração, com todo o desejo de que realmente Deus seja glorificado. Os versículos 1 e 2 nós lemos, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico.
Como vemos, o assunto deste salmo é um convite, é uma convocação a todos os habitantes da terra a uma celebração, a um culto de adoração, a um desejo profundo de alma de estar louvando a Deus. É isso que ele estende no versículo 2: cultuai a Deus com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Não somente estarmos celebrando ao Senhor, mas com alegria, é bem interessante que algumas traduções trazem servir ao Senhor com alegria, outras trazem cultuai a Deus com alegria, outras trazem prestai culto com alegria ao Senhor. Outra tradução diz adorai ao Senhor com alegria. Essa realmente é a proposta de Deus através do salmista a cada um de nós, a cada pessoa que fica atento ao estudo da palavra de Deus. Mas uma das coisas que eu tenho comentado aqui, que aquilo que parece óbvio, nem sempre é. É bem interessante, parece que o salmista está sugerindo que há possibilidade de pessoas estarem vindo cultuar, prestar culto a Deus sem alegria. Por isso a convocação não é venha cultuar a Deus, venha celebrar a Deus, mas venha fazer isso com alegria, com prazer, com desejo de alma e coração de estar fazendo isso realmente como o Senhor gostaria que fosse, ou como o Senhor quer que fosse. E eu creio que eu estava falando no culto domingo, eu estava falando lá nesse culto de ação de graças, eu usei o texto para meditação em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, quando Paulo diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu estava falando que no primeiro tópico, do alegrai-vos sempre, parece que quando nós olhamos, eu não sei, o pessoal que está à frente, antes do pastor mesmo, parece que quando as pessoas vão entrando, parece que não estão entrando para um culto de celebração a Deus, alguns parece que estão entrando num velório. Alguém já falou, antes de mim, verdade, porque parece que entra. Eu sei que todos nós passamos por inúmeros problemas, vários problemas. Isso é uma coisa natural, todos nós passamos. Ninguém está isento do sofrimento, de tribulação, de provação. Mas a proposta, a convocação é: quando eu entro para celebrar ao Senhor, tudo isso tem que ficar para trás. É a Deus que nós estamos servindo, é ao Senhor que estamos prestando culto. Então isso tem que ser realmente com alegria, não por obrigação. Eu preciso ir, senão agora a igreja está dividida pelos diáconos, então eu preciso ir, porque senão o diácono vai ligar para mim: por que você não veio? Ou por coação: você tem que ir, tal. E geralmente os filhos, sentem muitas vezes essa pressão, outros com medo de que, se não for, pode acontecer alguma coisa, ou simplesmente por costume, mas não com alegria, com todo o coração, com toda a sua alma, como estar indo para glorificar a Deus, agradecer a Deus, esse Deus que é o Criador, esse Deus que é o sustentador de todas as coisas, esse Deus que é o autor da minha fé. Então é o autor não somente da minha fé, mas o doador da vida eterna. Então no versículo 2 nós vemos que o salmista está convocando
a servir, a estarmos indo para o culto, para servir ao Senhor, não de qualquer maneira, mas com alegria. Servir a Deus deve ser realmente motivo de alegria para o crente em Cristo Jesus. Existe um ditado popular que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. O que ele está dizendo é que quem não serve, não serve. Então, mas quando o crente que diz, eu sou servo de Jesus, eu estou servindo ao Senhor, com que motivação, com que prazer. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é para que eu esteja considerando, quando estou fazendo qualquer tipo de ação ou trabalho, a quem realmente eu estou servindo, ou como estou servindo. Não importa, talvez eu vá falar uma coisa que seja difícil de entender, mas para Deus não importa o que eu esteja passando. Não que Ele não tenha interesse na minha vida, mas quando eu estou me apresentando diante dEle, tem que ser com satisfação, com a atitude de um verdadeiro servo de Deus. O que isso significa na prática é o que Paulo diz ali em Colossenses capítulo 3, versículos 22 e 24. O texto sagrado diz assim: obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam de coração, como se fizesseis ao Senhor e não a homens. Então não é somente a extensão do cultuar, não é só quando nos reunimos na igreja, mas onde eu estiver, eu estou representando, eu sou um embaixador de Cristo, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 18. Eu sou embaixador de Cristo, eu sou um representante legal de Cristo, e o que as pessoas estão vendo no meu viver. E ele termina em Colossenses dizendo: sabendo que recebereis do Senhor herança como recompensa. Então, servir a Cristo, Senhor, se coloque diante desse Deus com alegria, com prazer, com louvor, com cântico. O versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Ele diz: eu tenho que prestar esse culto, celebrar ao Senhor com regozijo, com alegria, com cântico, sabendo quem é o Deus que eu creio, sabendo que o Senhor é Deus, que Ele é o soberano, que Ele não é somente criador, mas Ele é o sustentador, provedor de todas as coisas, e que nós somos, eu sou, você é o seu rebanho que Ele pastoreia, que Ele cuida, que Ele alimenta, que Ele ama, que Ele guarda. O versículo 4 diz: entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei seu nome. E eu estava pensando que naquele contexto de Colossenses, Paulo está falando aos escravos, aos servos, e ele está dizendo: se a um patrão, a um chefe, dentro de um ambiente de trabalho, eu devo agir com deferência, com respeito, com reverência,
muito mais eu devo fazer a Deus. A Ele devo me apresentar para o serviço realmente com alegria, com louvor, com hinos, com cânticos e ação de graças. É o que ele diz: rendei a Ele graças e bendizei o seu nome. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, um texto bem conhecido, dos versículos 18 a 20, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, ao Senhor no coração, dando sempre graças por tudo em nome de Jesus. Essa é a atitude que Deus espera de quem tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Está com alegria no coração, desejo de louvar, de adorar a Deus. Está se apresentando cada dia diante do Senhor com cânticos, com alegria, com louvor, com salmos. Isso é fruto de quem tem uma vida que está totalmente sendo dirigida, controlada pelo Espírito Santo. Mas Paulo, ele diz: faça isso. E por que nós vemos em tantos textos da palavra de Deus? Poderíamos ficar aqui à noite falando sobre quantos textos Deus nos exorta, nos orienta, nos ordena, em outros momentos, a estarmos rendendo graças a Ele, tendo um coração grato, porque ser grato, ser agradecido, não faz parte da natureza humana. O homem não nasce com o espírito de gratidão. Já falei outro dia aqui, num outro culto, noutra reflexão, os pais, quando a gente entrega pirulito para as crianças domingo, depois da escola dominical, o pai, como é que fala? Obrigado. Já falou obrigado para o pastor? Porque não é nato. E é isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não faz parte da natureza humana, mesmo tendo todo o conhecimento de Deus, mesmo tendo conhecimento de como Deus é, como Deus é nos seus atributos visíveis e invisíveis. Aquele povo chamado povo de Deus não o glorificou como Deus, nem lhe deu graças. Quando nós lemos Lucas capítulo 17, 11 a 19, Lucas está narrando uma situação em que Jesus é convocado a curar 10 leprosos. E eles então, quando vem Jesus passar, eles dizem: Senhor, tem compaixão de nós. Leprosos, Jesus falou: olha, vai e se apresentem ao sacerdote. E aí então, aqueles 10 homens vão, e um se vê curado, limpo, transformado, e volta para Jesus e se prostra diante dele em adoração. E Jesus disse: não eram 10? Onde estão os outros 9? Como não faz parte da natureza humana, como a palavra de Deus atesta essa verdade, há aqueles que nunca são gratos a Deus, porque eles entendem que tudo que possuem ou que conquistam não tem nada a ver com bênção de Deus, com ação de Deus, mas simplesmente por méritos humanos. Você conquistou isso por causa dos teus méritos, por causa do teu esforço, não porque Deus realmente abençoou, Deus realmente usou de sua graça e da sua misericórdia. Samuel Cavert, ele afirmou que o pior momento na vida de um ateu
é quando ele sente necessidade de agradecer e não sabe para quem. Gratidão é aquilo que Deus espera do meu coração. Aos que somente agradecem as coisas boas e murmuram daquelas que não acontecem da maneira como eles gostariam que acontecesse, ou diante de adversidades, mas aquele que realmente está sendo dirigido pelo Espírito Santo, aquele que tem uma vida conduzida, ele sabe, como diz Paulo em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Há coisas que realmente nós não entendemos. Ontem eu estava visitando Paulo, né? E ele fez uma cirurgia algum tempo atrás e foi mal sucedida. E agora passou um bom tempo pensando em como poderia reverter aquela cirurgia. E agora então ele encontra um médico que faz uma nova cirurgia para recompor, restaurar aquilo que deu errado. E aí está aí nesse processo, de repente, dor, uma infecção violenta, renal, está internado no hospital, e ele ali, ontem nós conversando, nós não entendemos essas coisas, Senhor, nós te servimos, né? Nós somos teus, por que isso está acontecendo na nossa vida? Mas Deus tem propósitos, inclusive nas adversidades, e o que Ele quer é que eu tenha, que você tenha um conhecimento que, independente do que está acontecendo, aos meus olhos, errado ou não como eu gostaria que fosse, isso de alguma forma vai contribuir para o meu bem, porque Deus está dizendo que é assim. Gratidão e não murmuração. O povo de Israel chorou, clamou por 400 anos ali no Egito, pela libertação. Deus então desceu através de Moisés. Ele disse: olha, eu ouvi o clamor, eu vi a aflição do povo e desci para libertar. Então chama Moisés e Arão e vai e liberta aquele povo. E aquele povo, depois de tanto clamar, ele se vê livre. Agora atravessa o Mar Vermelho, vendo todas aquelas coisas grandiosas de Deus realizando. Mas apesar de verem todos aqueles milagres, as pragas, a Páscoa, o mar aberto, a aniquilação dos inimigos, o cuidado de Deus em suprir cada uma das suas necessidades, naquele caminho à terra prometida, eles só murmuravam, só reclamavam, não havia gratidão em seus corações. E toda aquela geração, diz o texto sagrado, ficou no deserto. Mark Twain, ele disse que se nós encontrarmos um cachorro faminto, se nós pegarmos esse cachorro faminto e o alimentarmos, ele jamais vai nos morder. E ele disse, e ele completa: essa é a grande diferença do cão e os homens. O cão jamais vai te morder, mas infelizmente não é essa a realidade com homens. Você pode fazer, mas o dia que você não fizer, então você vai ver que tudo aquilo que você fez não valeu de nada para aquele coração. O desejo do meu coração, a minha oração, é que não somente hoje, mas que a cada dia da sua vida, né, Vera completando os seus 60, outros mais, outros menos, mas que a cada dia da minha vida, da sua vida, você possa
ter um coração desejoso de estar celebrando ao Senhor com alegria, com cânticos de louvor, com gratidão a Deus. Agora, o salmista conclui o salmo dizendo: por quê? Por que eu devo realmente celebrar com júbilo ao Senhor, cultuar ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com cânticos, entrar pelas suas portas com ação de graça, render graças, bendizer o seu nome? Por quê? Ele conclui: porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Que Deus te abençoe, irmã Vera, que Deus abençoe cada vida que está participando conosco deste culto presencialmente e através do YouTube. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nesse momento estamos aproveitando nesse culto de celebração ao Senhor, para te glorificar, para te agradecer pela vida da irmã Vera, pedindo, Pai, que a sua vida seja um reflexo de alguém que celebra ao Senhor com alegria, que se apresenta diante do Senhor com louvor, com cântico, e que tem um coração agradecido pela vida, agradecido por sua família, agradecido por tua igreja. Ó Deus, que o Senhor mesmo esteja completando em cada coração a mensagem que o Senhor quer realizar ou se fazer entender, para que esqueçamos, ó Deus, para que eu possa esquecer que as adversidades, para que os momentos não tão agradáveis na minha vida não são motivos para reclamação nem murmuração, mas para entender que de alguma forma e através dessa situação o Senhor vai me abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Irmã Vera, que Deus abençoe a sua vida. E este hino que eu vou cantar e dedicar à minha querida irmã é Salmo dos Salmos. E eu sei que nós pais, o desejo do nosso coração é que os nossos filhos sirvam ao Senhor. Mas Deus tem um propósito em tudo. Eu sempre, quando a gente vai conversar, a gente conversa, eu e a Vera, e a gente fala sobre filhos, né? Deles estarem na presença do Senhor. O quão gratificante é, não só para a gente, mas Deus, Ele fica mais feliz ainda, né? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em
seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é igual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é igual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor o seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou. Amém. Deus abençoe, irmã Vera. Boa noite, irmãos. Eu só quero agradecer. Agradecer a todos. Nem todos me conhecem, mas eu tenho só agradecer à igreja em Jardim Casqueiro. São 30 e poucos anos aqui. E a minha filha Catarine nasceu aqui. A minha filha Iris, que está ali, nasceu aqui. E eu criei aqui, fazendo mensageiras, os juniores. Mas hoje eles não estão aqui, mas eu creio no Senhor que um dia elas vão estar. E eu quero só agradecer à igreja pelo carinho que os seus irmãos têm me dado, pela atenção, e dizer aos irmãos que Deus é bom. Ele me proporcionou estar aqui hoje, mas eu já venho de umas lutas de saúde. Todos não sabem, mas eu já venho de um infarto e já venho de uma vitória de um Covid na UTI, né? E ele me proporcionou estar aqui hoje. E eu agradeço a Deus por tudo isso.
E só tenho a agradecer aos irmãos, à igreja, porque... E a Jo. A Jo fez o desejo do meu coração. Eu falei para Deus que o único lugar que eu queria um dia adorar, de estar celebrando o aniversário, era na igreja. E Jo não sabia. Ela não sabia que era um desejo meu. E ela, dia 13, ela falou: Vera, você já faz aniversário, vamos fazer um culto, que lindo. Eu falei: não, Jo, é dia 21. Ela, é dia 21? Eu falei: então vamos fazer. E eu não, ela não sabia do desejo do meu coração. E o único lugar que eu tenho o prazer, como o pastor falou, de estar é aqui na igreja. E para minha alegria é de estar celebrando meus 60 anos aqui. Eu agradeço. Vamos cantar parabéns para Vera, tá bom?